Saúdo, querida igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui nesta noite, a primeira vez que venho para essa região de São Paulo. Estou aqui há pouco tempo, na verdade, há 7 anos em São Paulo, junto com minha esposa e 2 filhas que nasceram aqui. Minha esposa, ela é da Holanda. Nós nos encontramos em Londres, na igreja onde estava frequentando, no Tabernáculo Metropolitano, uma igreja batista. Talvez a maioria dos irmãos tenha ouvido falar. Ela já existe há 368 anos, ininterrupta, cultuando, servindo ao Senhor, evangelizando. Houve um pastor muito conhecido daquela igreja, o pastor Charles Spurgeon, e estive lá por 9 anos ali, fui treinado, fiz o seminário, servi ao Senhor, e aquela igreja decidiu me enviar ao Brasil para a plantação de uma igreja batista tradicional, formada, onde nós estamos já ali no Ipiranga, na Rua Bom Pastor. Não sei quantos conhecem, já há 7 anos, na verdade, servindo ao Senhor. Bem, eu sou originário de Goiânia, Goiás. Meu pai é pastor também, pastor Inabel Rodrigues Araújo. Venho aí de uma tradição de família de pastores também, mas não estou seguindo apenas uma tradição. Creio que o Senhor me chamou também para servir, um chamado de Deus, e tenho buscado provar, experimentar o Senhor também nesse chamado. O Senhor tem abençoado a nossa igreja, e se você se encontrar ali pelo Ipiranga, Rua Bom Pastor, nós estamos ali também aos domingos, às 10 da manhã, às 18h30. Você pode nos encontrar no site Igreja Batista Reformada.org.br. Conheça um pouco mais do trabalho. Nós cobiçamos as orações dos irmãos pela obra do Senhor também ali no Ipiranga. Meus irmãos, antes de passarmos para a Palavra de Deus, ao meditar na Palavra de Deus, de modo a trazer uma reflexão, meditação, estava pensando em trazer algo que possa inspirar o povo de Deus nesta noite. Algo que volte as nossas mentes para o destino final, aquele ponto de fuga final na eternidade, o lugar de todo salvo, o céu, a eternidade futura. E antes de entrarmos na Palavra de Deus, eu gostaria de chamar a sua atenção juntos para trazermos agora todas as coisas diante do Senhor. Vamos orar juntos mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós entramos juntos em Tua santa e excelsa presença. E adoramos ao Deus triuno, Pai, Filho e Santo Espírito. E entramos, ó Senhor, pelos méritos eternos do Senhor Jesus Cristo, Salvador, a segunda e eterna pessoa da Santa Trindade, Deus eterno, igual a Ti, ó Pai, e ao Espírito Santo. Ele que tomou um corpo e uma natureza humana para entrar no tempo e no espaço e vir a este mundo para ser o representante de seu povo e morrer naquela cruz de dor e agonia e levar ali o nosso pecado para adquirir os méritos para ser o Salvador de todo o seu povo, aqueles por quem Ele veio a este mundo buscar e salvar. Ó Senhor, nós Te agradecemos pelo Salvador, Te agradecemos porque temos um Salvador e tudo o que Ele fez por nossas almas necessitadas. Nós Te agradecemos porque podemos entrar em Tua presença pelo auxílio do Espírito. Ele que um dia abriu os nossos olhos e nos fez ver o nosso pecado e miséria, e a nossa culpa e o nosso vazio, e nos levou a Jesus Cristo Salvador. Ele que tomou todo o nosso orgulho e transformou em milhões de pedaços e colocou toda a nossa dependência em Cristo Jesus, para a glória e para a eternidade. Nós Te agradecemos, Senhor, por bênçãos tão grandes. Te agradecemos por Tua igreja aqui deste lado do céu, por amigos e irmãos com quem podemos compartilhar o nosso anseio de Te servir e Te agradar melhor, nosso desejo por uma santificação maior no íntimo, as nossas cargas e a nossa antecipação da glória eterna. Nós Te agradecemos por Tua igreja aqui neste bairro, tudo que o Senhor tem feito por meio dela e através dela. Senhor, nós Te bendizemos por todas as almas que foram reunidas por Cristo Jesus, quando o Evangelho foi proclamado neste lugar e pelo testemunho do Teu povo que aqui Te adora, Senhor. E agora, Pai, juntos aqui neste lugar, para abrir a Tua palavra, nós Te rogamos humildemente que assim como o Senhor partiu aquele pão naquele dia, parte outra vez aos nossos corações, fala de uma maneira poderosa as nossas vidas, aproxima-nos de Ti mesmo, sorri sobre nós,
aquece os nossos corações, toma as nossas mentes em Tuas mãos, nós te rogamos, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Por ela, Senhor, ilumina-nos, toca a nossa vontade e aquece as nossas aflições, para Te amarmos mais e nos desarraizarmos deste mundo e viver o restante dos dias que nos restam deste lado do céu, para Te amar e Te servir e proclamar as virtudes do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória e o poder. Nós Te rogamos todas estas coisas. Olha sobre nós neste momento e abençoa-nos na Tua palavra. É o que Te rogamos em nome de Jesus e para o Teu louvor. Amém. Amém. De volta nesta noite a palavra de Deus para o livro de Apocalipse. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Verei os versículos de número 1 ao versículo de número 4. Apocalipse capítulo 21, versículos de número 1 ao versículo de número 4. Estas palavras de João pelo Espírito. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O título da minha meditação nesta noite é Um Novo Céu e uma Nova Terra para os Salvos. Queridos amigos, a Bíblia tem muito a dizer a respeito do céu, a respeito da vida na eternidade, a respeito do paraíso de Cristo. E se há um assunto que aquece o coração de um verdadeiro salvo, é pensar sobre o destino eterno de todo o povo de Deus. Esta é uma vida muito breve, um período probatório para buscar, conhecer a Deus, experimentar o seu perdão, a nova vida que Ele dá, ser salvo, um período tão breve, uma vida tão breve, então a eternidade. Eu espero que essa meditação nesta noite, ela aqueça o teu coração, porque ela aquece o meu. Todas as vezes em que eu penso sobre o destino eterno da minha alma, o céu, o novo céu, uma nova terra, estar com o povo de Deus que já se reúne agora com Cristo na eternidade, eu ganho perspectiva, eu tenho realismo novamente. Eu me recordo que este mundo não é o meu lar e que as situações pelas quais eu passo não são permanentes. Pensar sobre a eternidade aquece o coração de todo verdadeiro crente. E aqui nesta carta, melhor dizendo, na palavra do Senhor Jesus Cristo, através de João às suas igrejas, no livro de Apocalipse, as verdades sobre o céu, as verdades sobre o futuro eterno são apresentadas à igreja através de visões. Bem, o livro de Apocalipse é dividido em 7 visões paralelas. É como se cada uma dessas visões compreendesse toda a jornada da igreja, desde a morte e a ressurreição de Cristo até o final, até o seu retorno. Cada uma dessas jornadas, ou melhor, desses ciclos de visões, representa a experiência do povo de Deus, desde a ressurreição de Cristo até o final da história. Mas todas essas jornadas, ou estes ciclos, essas visões paralelas, têm um tema só, do começo ao fim, que é o desenrolar a experiência da vida na igreja, neste mundo, e o seu futuro final. Bem, o livro de Apocalipse são revelações várias, dadas por Deus, através de seu servo João, dado à igreja. Para que a igreja saiba, esse é o objetivo, o que tomará lugar ao longo da história e, sobretudo, muito próximo do final da história, antes do retorno do Senhor Jesus Cristo a este mundo. E esse capítulo de número 21 de Apocalipse é uma revelação, mas veja, é uma revelação sobre o futuro da igreja lá no céu. A igreja já presente com Deus na eternidade. E a linguagem desenvolvida aqui neste capítulo 21 não é uma linguagem em todo sentido literal, mas é uma linguagem por meio de símbolos que apontam para a eternidade, que apontam para a igreja no céu com o Senhor.
O livro ele usa símbolos para representar uma realidade gloriosa. Mas por que símbolos? Por que visões? Porque o apóstolo João, ele não nos diz de uma maneira literal, clara e direta, como é o céu, como serão as árvores, as ruas, o rio, as cores. Por que se apraz em utilizar esses símbolos? Por que essa linguagem simbólica? Meus queridos amigos, essa linguagem precisa de fato ser simbólica, porque as coisas que acontecem no céu haverão coisas, realidades, experiências que vão para muito, muito além da experiência humana e sobretudo da linguagem humana, de tal maneira que palavras, que um vocabulário humano não podem pintar a figura das coisas que estão no céu. E assim nós precisamos de imagens, de símbolos, e é isso que o apóstolo João está fazendo. Ele traz vários símbolos na palavra de Deus, para que ao olharmos para esses símbolos, entendermos esses símbolos, nós possamos compreender a grandeza, a beleza, a magnitude das coisas que esperam o povo de Deus na eternidade. De modo que não há aqui no mundo uma similitude, uma símbole, uma imagem que possa nessa vida ser usada em palavras para comparar algo dessa terra com a realidade celeste, com aquilo que há no céu, com aquilo que nós iremos experimentar no céu, no novo mundo que será criado pelo Senhor Jesus Cristo para o seu povo. Daí a necessidade de uma linguagem simbólica, figurada, assim por dizer. Daí há coisas, há belezas, há coisas grandiosas, santas, puras no céu, que você não encontra aqui neste mundo, que você não pode explorar neste mundo amaldiçoado de pecado, para que nós possamos olhar e dizer, aqui está um ambiente, aqui está uma beleza natural, e o céu, essa beleza natural no céu, será comparada a essa? Não existe. Não há algo tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso nessa natureza que está debaixo do pecado, que nós possamos usar como imagem para dizer, o céu neste aspecto será como esta paisagem, será como este rio, será como esta beleza natural. Não existe. Por isso, símbolos, imagens e símbolos no livro que representam a santidade de Deus, a glória de Deus, representam o poder, a nobreza, da eternidade, da liberdade dos filhos de Deus no céu, um lugar onde há ausência do pecado, um lugar de alegria contínua, um lugar onde não há mais morte e tentação. Como representar estas coisas em um mundo de morte, de tentação, de dor, de pecado, de poluição, de tragédia e tantas coisas que neste mundo não podem fazer justiça a uma linguagem literal para expressar o que é de glorioso no céu. De modo que a linguagem, eu volto a expressar esse ponto, a linguagem do capítulo 21 de Apocalipse não tem a intenção de descrever a imagem do céu e da vida futura, mas de indicar as realidades desse novo céu, dessa nova terra, o mais próximo que a linguagem humana pode fazer, isto é, por meio de símbolos. Este penúltimo capítulo de Apocalipse, ele fala sobre o novo céu e a nova terra. Mas você sabe, eu tenho certeza, que já existe um lugar chamado de o paraíso de Cristo. E esse lugar ele é muito diferente desse novo céu e dessa nova terra que Cristo irá criar quando ele retornar por fim a este mundo. Na verdade, já existe um lugar chamado de um paraíso de Cristo. O que é esse paraíso de Cristo? É o paraíso do Senhor Jesus Cristo. Esse é um lugar, diz a palavra de Deus, para dentro do qual toda pessoa que um dia buscou o Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido, encontrou perdão, paz, uma nova vida, no momento em que este homem, esta mulher termina os seus dias aqui na terra, ele sobe para a presença do Senhor e ela entra para dentro deste lugar chamado de o paraíso de Cristo. Nós vemos essa linguagem descrita na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para aquele salteador que estava ao seu lado, ele iria morrer naquele dia, como o Senhor também, que naquele exato momento, ao morrer, por ter crido no Senhor Jesus Cristo, confessado a Ele assim seu pecado, dizendo a Ele, não é, da sua vida, e clamado por misericórdia, o Senhor disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim é um lugar, queridos irmãos, para dentro do qual todo crente em Jesus Cristo, no dia que ele fecha os olhos para este mundo, ele irá abrir na presença do Senhor, no lugar de glória, de beleza, que é o paraíso do Senhor Jesus Cristo. Esse paraíso de Cristo é um lugar maravilhoso. Todos aqueles que morrem salvos até o último dia deste mundo, cada homem e mulher que morrer em Cristo Jesus, tendo nascido de novo, haverá de deixar o seu corpo aqui deste lado do céu, mas o seu espírito irá, como diz a palavra de Deus, direto para a presença de Cristo, para aquele paraíso criado por Cristo,
para o espírito de seu povo, e nós estaremos ali, em lugar de descanso, em lugar de gozo, em lugar de alegria, em lugar de antecipação, esperando aquele momento, quando Cristo retornará a este mundo para toda a igreja que está no céu e a igreja que está no mundo subir, e nós nos encontraremos com o Senhor. E depois daquele grande, imenso arrebatamento, quando chegar o último dia da história da humanidade, Ele voltará, Ele trará ao final esta história presente, desmantelará este mundo e o recriará e o emancipará do pecado e transformará de alguma maneira o céu e a nova terra estarão unidas, porque o trono de Deus estará ali. Mas enquanto este dia chega, nos diz a palavra de Deus, todo crente em Jesus Cristo, ao subir para a eternidade, entrará no paraíso de Cristo Jesus. Mas esse não é o final, queridos. Esse não é o final, o paraíso de Cristo, porque a palavra de Deus ensina, nós cremos, que quando o Senhor Jesus voltar, naquela última volta, e o dia de julgamento chegar, então o Senhor retornará a este mundo para punir, para destruir, e para trazer o final de todas as coisas e dar início à era eterna. Esse será o dia da destruição deste mundo presente, este mundo amaldiçoado pelo pecado, este mundo com a cicatriz e a mancha, a poluição do pecado, e Cristo reconstruirá e unirá de alguma maneira o céu, a eternidade com este mundo, e haverá um novo céu e uma nova terra, reconstituído, rejuvenescido, glorioso, um novo céu e uma nova terra, provavelmente muito maior, expandido, e será unido com o céu este mundo, de modo que ele será muito mais espiritual do que ele é agora. Mas ainda assim, claro, ele conservará sua qualidade, seu aspecto físico, e nós receberemos corpos glorificados, porque este corpo, marcado pelo pecado, em decomposição, ele não pode habitar em um lugar de perfeição e glória, ele não suportaria este lugar de maravilha. É por isso que o pecador condenado, ele precisará receber também um novo corpo, para o inferno, para a condenação, porque ali há tristeza sobre tristeza, mas o salvo também receberá um novo corpo, para poder habitar neste novo céu e nessa nova terra. E ali nós estaremos. E ali nós estaremos, se nós formos contados entre o povo de Deus, tendo sido salvos pela misericórdia de Cristo Jesus, o Salvador, nossos pecados perdoados, nascidos de novo pelo Espírito, ali nós estaremos. E essa nova Jerusalém, marque você, essa nova Jerusalém descrita aqui no capítulo de número 21 de Apocalipse, ela é a figura, a imagem que eu mencionei, utilizada pelo Espírito através do apóstolo João, para representar este novo céu, esta nova terra, o povo de Deus que irá habitar neste novo mundo. E será magnífico aquele futuro, queridos amigos. Bem, deixe-me tentar então, de uma maneira simples e expositiva, seguir através destes versículos. Veja comigo o capítulo 21, versículo de número 9. Estas palavras: e veio a mim, veio a João, abra comigo a palavra de Deus, e veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Todos nós sabemos que esta esposa, esta mulher do Cordeiro é a igreja, não é verdade? A esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo é a igreja. Este anjo vem a João em sua visão, ele está ali naquela ilha de Patmos, na Grécia, ele sobe uma grande penha, Deus o envia ali. Este anjo vem a ele em visão e ele diz: venha comigo, eu te levarei para te mostrar a noiva do Cordeiro. Mas acontece algo curioso no versículo seguinte: e levou-me espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Não é estranho? O anjo disse a João: venha comigo, e eu te mostrarei a noiva do Cordeiro, a igreja. E de repente ele o leva, e sabe o que ele mostra a João? A nova Jerusalém, uma cidade. Ou o anjo está mentindo, ele diz que lhe mostraria a igreja, a noiva, ele mostra uma cidade, ou a igreja, a noiva, é a nova Jerusalém. É claro que o anjo não poderia estar mentindo. Isso quer dizer, como ele diz: venha comigo, e eu te mostrarei a igreja no novo céu, na nova terra, habitando lá. E ele toma João e o leva para ver essa nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, perdão, eu te mostrarei a igreja, e ele vê a cidade. Significa que a igreja, a esposa do Cordeiro, é a nova Jerusalém. Esta cidade que desce do céu, assim por dizer, para dentro desse novo céu e dessa nova terra. E a ideia é esta: que quando o Senhor Jesus Cristo
tendo destruído este mundo. Claro, nós não estaremos aqui, nem aqueles condenados, todos serão levados para o julgamento final, e o Senhor destruirá este mundo, e Ele o reconstruirá de uma maneira gloriosa, e o céu e a terra serão como que uma coisa só. Então a igreja, o povo de Deus, descerá para habitar neste mundo, e esta é a figura, a noiva, a igreja, a nova cidade descendo para dentro deste novo céu, para dentro desta nova terra. João, em sua visão, ele mostra isso. Então nós lemos o versículo de número 10: e levou-me em espírito a um grande e alto monte. Um grande e alto monte, deveria ser muito alto, muito grande, porque a cidade que será descrita aqui é uma imensa cidade, é uma cidade grandiosa, uma cidade tremenda, a cidade que representa o povo de Deus, a igreja, descendo do paraíso de Cristo para dentro deste novo mundo criado por Cristo. Bem, a grande cidade, a Santa Jerusalém. Não a Jerusalém literal hoje lá na Palestina, claro que não. É por isso que é algo novo, é uma nova Jerusalém, porque ela é muito melhor, ela é muito mais magnífica, esplêndida do que a atual Jerusalém na Palestina. Ela é chamada aqui de a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu. Bem, não a Jerusalém literal na Palestina, é claro, porque isso aqui, que será descrito por João, é algo muito melhor, muito mais magnífico. O que está acontecendo aqui é que João toma a figura da Jerusalém terrena na Palestina, a cidade de Jerusalém, como um símbolo da nova Jerusalém, um símbolo da igreja habitando no novo mundo. João toma aquela cidade compacta de Jerusalém na Palestina como uma imagem que ilustra o povo de Deus habitando no novo céu e na nova terra. E essa imagem nós queremos colocar os nossos olhos sobre ela. A Jerusalém terrena, ela é usada como uma representação, uma imagem do povo de Deus no novo céu criado por Deus. Bem, há um dia, queridos amigos, quando todos salvem Jesus Cristo, quando cada um de nós seremos recebidos no paraíso de Cristo. Então eu disse, uma palavra de Deus informa, que quando o Senhor voltar no final, nós teremos a nossa reunião com todos os salvos, e então aquele futuro glorioso, o novo mundo, com novos corpos regenerados. Eu gostaria de falar nesta noite um pouco mais sobre este lugar maravilhoso. Essa habitação do povo de Deus, este lugar de vida ressurreta, este lugar de glória, de perfeição. Será maravilhoso, queridos amigos, o mundo recriado por Deus, sem a presença, sem os efeitos do pecado e da maldição que Deus colocou sobre o mundo lá na queda de Adão. Este novo mundo, este novo céu, nova terra, habitado pelo povo de Deus, é chamado aqui no capítulo 21 de a Nova de Jerusalém. E é chamado de propósito de a Nova Jerusalém, versículo de número 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. É chamado de Nova Jerusalém porque será um lugar inteiramente novo. Mas um lugar que recorda a antiga Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém terrena, ela serve de ilustração para este novo céu, esta nova terra. Bem, a Jerusalém terrena era uma cidade caótica, na verdade. Não sei se você já esteve lá, tive a oportunidade, muitos anos atrás, de estar lá com minha esposa. É uma cidade caótica, com ruas pequenas que alargam, sobe e desce, curvas para todo lado, alto e baixo. Era uma cidade caótica, com pessoas de todos os lugares, com venda, com comércio, todo tipo de coisa. E ali, aquela cidade, ela sempre foi a cidade da adoração também. Mas esta nova Jerusalém será uma cidade perfeita e também um lugar de adoração. Em Jerusalém havia aquele monte mais alto onde estava o templo, os sacrifícios eram oferecidos, era uma cidade para adoração. Todos os judeus olhavam para Jerusalém como lugar de culto, como lugar de ensino da palavra de Deus, como lugar para sacrifícios, para adoração. Esse era um lugar onde o povo de Deus se dirigia para adorar o Senhor, e ali estava o templo, o principal elemento arquitetônico daquela cidade. Todavia, queridos amigos, era uma cidade voltada para a adoração. E a Nova Jerusalém, que é a igreja no novo mundo, será um lugar criado por Deus em perfeição e beleza, e o centro e a essência deste novo mundo será a adoração a Deus. Ali nós o adoraremos em perfeição. Ali as nossas mentes e sentimentos não se dividirão.
e os nossos lábios, e as nossas afeições, e o nosso pensar de uma maneira perfeita se voltarão em louvor, em gratidão a Deus. Não haverá desafinação, não haverá pensamentos divididos, haverão palavras de afirmação e de louvor. Será um lugar por toda a eternidade, quando o povo de Deus adorará o Senhor com inteligência, com vontade, com clareza, um lugar para adoração. Não mais um templo terreno, mas este céu será o templo onde o povo de Deus habitará. E é chamado de a Nova Jerusalém, porque é um lugar grandioso, um lugar de adoração. Assim será o céu. Mas a Jerusalém terrena, ela também foi caracterizada por outras coisas. Na verdade, por exemplo, Jerusalém era de um modo preeminente em Israel um lugar de aprendizado. Ali estava o sacerdócio, ali haviam sinagogas, ali estavam os levitas, havia ensino, havia pregação o tempo todo, toda semana, no dia do Senhor, no sábado, etc. E a Nova Jerusalém, o céu, será também assim. O novo céu, a nova terra será um lugar de tremendo aprendizado. Você não precisará de pastores ali. Você não precisará de pregadores ali. Você não precisará de meros homens tentando explicar as coisas gloriosas a partir do entendimento deles. Não, haverá infusão direta do conhecimento de Deus, da verdade de Deus, diretamente em nossas mentes e corações sobre Deus, sobre as maravilhas do céu. Ao entrarmos ali com um novo corpo, uma nova mente, assim por dizer, nós aprenderemos direto do Senhor todas as coisas, queridos amigos. Será um novo corpo, um novo lugar de aprendizado. A Jerusalém passada era assim. E a Nova Jerusalém será muito mais sobre Deus, sobre a eternidade, sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Que lugar de grande conhecimento. Ao entrar naquele lugar, imediatamente, as nossas mentes serão emancipadas. 10% de cérebro, não mais, 100%. Todo o uso, todo o potencial dado por Deus ao ser humano. E lá nós conheceremos coisas profundas e grandiosas sobre a criação, sobre a pessoa de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra será um grande lugar de conhecimento. E isso seguirá por toda a eternidade, porque Deus é tão grandioso, e seu conhecimento tão imenso, que nós teremos novas maravilhas para a percepção, nova informação, informação tremenda e profunda, mas não pelos lábios de qualquer pessoa, diretamente dirigida à nossa mente da parte de Deus. Jerusalém era assim. Jerusalém era um lugar na face da terra, na antiguidade, onde havia o conhecimento do Deus Jeová, do Deus eterno, único e verdadeiro. E assim será a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será um lugar onde nós beberemos do conhecimento e nós entenderemos, e essa nossa fraca memória, que não consegue segurar as coisas, será emancipada, e nós guardaremos informações gloriosas para aprender e louvar ao Senhor em nossa memória, coisas que agora estão para além da nossa compreensão. Nós entenderemos no céu. Será um lugar de conhecimento, queridos amigos. E Jerusalém, lembre você, Jerusalém no passado, claro, por ser uma cidade, era um lugar onde havia e pontes e intersecções e coisas como essas. Ruas que te davam acesso a certos lugares onde você precisava ir. Facilidade de comunicação, pessoas, as cidades e as centros de comércios e coisas como essas. E essa será uma característica do novo mundo. João está utilizando Jerusalém como uma imagem para nos mostrar algo a respeito do novo céu e da nova terra. E essa será uma característica do novo céu e da nova terra. O povo de Deus, querido amigo, neste novo céu e nesta nova terra, terá facilidade de acesso uns aos outros. O povo de Deus se relacionará e se comunicará no céu com imensa facilidade. E embora haverá muitíssima gente espalhada por este mundo inteiro, criado por Deus, porque não serão poucas, mas milhões e milhões e milhares de pessoas. As pessoas do novo céu e da nova terra. As coisas serão tão organizadas ali, de tal maneira que cada crente poderá ter comunhão com todos os crentes. De alguma maneira haverá uma facilidade de comunicação. Como poderia ser que eu, tendo sido salvo, não poderia ter comunhão com meu irmão no novo céu e na nova terra? Assim como a cidade de Jerusalém tinha as suas vias de comunicação
comunicação. De alguma maneira, esse novo céu, essa nova terra, nos permitirão estar em contato com amigos e irmãos. E como será maravilhoso ver queridos irmãos ali se espalhando por este novo céu, esta nova terra. Será tremendo, querido amigo, porque é por isso que ela é chamada de uma cidade, porque é um lugar de comunicação, há uma maneira de nos vermos, estarmos juntos, mas muito maior do que a antiga Jerusalém. Porque aquele lugar que irá acomodar todos os crentes em Jesus Cristo será um lugar imenso, mas de alguma maneira Deus permitirá que nós estaremos em contato uns com os outros. Bem, qual é o maior dos reinos do império da história? Qual é o maior de todos os reinos do império da humanidade, ao longo de toda a história? Queridos amigos, é certamente o povo de Deus. O povo que ama a Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos pessoas que não conhecíamos a Deus antes, que não amávamos a Deus, mas aqui está o povo de Deus, o maior império ao longo de toda a humanidade. Você pensa sobre os impérios históricos do Egito, a Babilônia, e o que você encontra desses impérios? Ruínas, artefatos arqueológicos, mas aqui está o povo de Deus, não é? Salvo em todas as gerações, seguindo ao longo da história, vencendo e entrando um dia para dentro desta nova cidade, a nova Jerusalém. O povo que ama a Deus, pessoas que conheceram o perdão de Deus em todas as épocas. Impérios humanos se levantam e caem, mas o reino de Cristo Jesus, o seu povo, nunca acabará, e é para um lugar como esse, a eternidade, que o povo de Deus irá. E quando você pensa sobre Jerusalém no passado, Jerusalém era a capital do reino de Israel, e Judá no período de Davi sempre foi a capital de Judá, porque ali estava o rei. Ali está, é claro, o trono do rei de Israel. E nesta nova terra, Cristo viverá. Cristo estará presente. Não é maravilhoso pensar sobre isso? Que um dia, queridos amigos, diz a palavra de Deus, nós veremos a Deus, ver a Deus, ver com os meus globos oculares. Aqui eu não vejo, sim eu vejo com os olhos da fé e creio e o abraço pela fé, mas um dia eu verei com estes olhos, ver o meu Deus. Como assim? Bem, quando a palavra de Deus diz que nós veremos a Deus, ela quer dizer que nós veremos a Jesus Cristo, Deus eterno, Jesus, o eterno Deus, o eterno Filho, e nós o veremos, nós o contemplaremos, e ali estará o seu trono, como o trono de Davi em Jerusalém, e ele habitará conosco com aquele mesmo corpo com o qual ele subiu ao céu. Nós o veremos naquele corpo, e ele estará, diz a palavra de Deus, não momentaneamente, mas para sempre com o seu povo, e nós ouviremos a sua voz terna, graciosa e poderosa, e veremos o nosso Deus. O seu trono estará ali com o seu povo. Coisas tão maravilhosas, queridos amigos, algo que nós não podemos conceber aqui neste mundo presente, algo tão maravilhoso. Como Cristo estará ali em toda parte, se movendo, nós não sabemos, mas Ele é Deus, não é? Ele é onipresente, Ele estará em todo lugar de alguma maneira, nós não sabemos como será, mas nós o veremos e teremos grande comunhão com Ele. É algo difícil pensar sobre isso enquanto nós estamos aqui, mas por meios que nós não sabemos ainda, nós o veremos e teremos comunhão perfeita com o Senhor. Será possível para cada crente em Jesus Cristo se relacionar com o Salvador de uma maneira muito mais próxima e muito mais profunda do que nós jamais experimentamos aqui deste lado do céu, em nossa comunhão tão maravilhosa com o Senhor. E a Bíblia promete que será assim, e todo olho o verá, e nós estaremos para sempre com o Senhor, o Rei dos Reis, sempre em comunhão com o seu povo, sempre em comunhão com Cristo Jesus. Bem, você pensa sobre cidade, nós seguimos a alegoria de João. Cidades, na antiguidade, capitais de impérios, bem, eram lugares de beleza, não é? Prosperidade, muito mais do que as cidades do interior. As capitais eram lugares mais sofisticados, os melhores lugares do país, porque eram lugares protegidos. As cidades na antiguidade, como Jerusalém, eram protegidas por muros. E assim, quando o novo céu e a nova terra foram instaurados neste mundo, criado por Deus, chamado de Nova Jerusalém, é tudo isso que está em vista que será. Nós nunca seremos banidos daquele lugar. Aquele lugar, o novo céu e a nova terra, nunca será destruído. Não haverá mais pecado, porque não haverá um diabo, nem um tentador,
e nem o corpo inclinado ao pecado, este lugar não poderá ser destruído como foi o primeiro mundo. E tudo isso, querido amigo, tudo isso será protegido por Deus, e nunca haverá rebelião, nem incêndio, nem acidente, nem catástrofe, e tudo isso está contido nesta gloriosa imagem de uma cidade perfeita, o lugar de habitação do povo de Deus. E é claro, tudo isso em um grau e uma sofisticação muito mais elevada. Você ouve sobre cidades modernas, não é? Como as cidades nos Estados Unidos, na Europa, tentam se modernizar, filtrar a chuva, usar a energia solar, eólica, etc., e produzir uma cidade avançada e organizada, com qualidade de vida. E nós vivemos às vezes no meio do caos, da poluição. E pensa sobre esta cidade, criada por Cristo, o arquiteto dos arquitetos, o engenheiro dos engenheiros, para o bem do seu povo. Quantas coisas maravilhosas! Que lugar tremendo o céu, o novo céu, um lugar de paz, um lugar de proteção, um lugar maravilhoso, queridos amigos. E a atmosfera e o ambiente deste lugar é descrito aqui no versículo de número 11. E tinha, diz João, a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à luz de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. O que você crê que essa figura representa? Bem, a luz que permeia esta cidade é como viver dentro de uma pedra preciosa. A luz está em todo lugar, e é uma luz maravilhosa, uma luz que não fere os olhos, uma luz tremenda. Nós lemos que nesta cidade não haverá necessidade de sol nem de lua, porque a luz divina, a luz que emana da pessoa do Salvador, cobrirá todas as coisas. Ele estará ali. E aquele lugar terá a mais pura de todas as atmosferas, impregnada com o poder e a glória e a maravilha do Senhor, como que permeada pelas novas leis naturais de Cristo neste mundo, luz pura e poderosa em todo lugar, uma atmosfera vibrante, uma atmosfera tremenda. E eu leio esse versículo de número 22, observe comigo, e nela, na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus Todo-Poderoso é aquele princípio dado por Cristo lá em João 4, que o tempo chegou em que a nossa adoração não será numa capela, nem prostrado no chão, nem em Jerusalém, nem no monte, será em todo lugar, neste novo céu e nova terra. Não haverá um templo, porque o Senhor será o nosso templo, nós o adoraremos e continuamente lançaremos e manifestaremos louvor e gratidão, continuamente na presença do Senhor, diz a palavra de Deus. Não é maravilhoso, queridos amigos? Não é tremendo pensar sobre isso? Esse versículo número 24, que palavras tão belas. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. Todas as nações da terra estarão ali. Não todas as pessoas de todas as nações, mas pessoas de todas as nações que já existiram, que vieram a Cristo Jesus, que se arrependeram diante dele e clamaram por vida e salvação. E eles estarão nesta cidade, versículo 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A ela trarão a glória e a honra das nações, não entrará ali coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o ensino da palavra de Deus. Primeiro, você termina os teus dias aqui, e amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, você entra no paraíso de Cristo Jesus. Tão maravilhoso estar com o Senhor Jesus Cristo. E então, naquele dia determinado, quando Ele retornar a este mundo, um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, para sempre com o Senhor Jesus Cristo, para sempre com o Salvador, queridos amigos. Esse é o ensino claro da palavra de Deus. E a terra, queridos amigos, será como antes, como o jardim de Deus no Éden, só que muito maior. Pense sobre isso. Deus criou aquele primeiro mundo, e ali diz a palavra de Deus que havia neste mundo um lugar maravilhoso, e dentro deste lugar maravilhoso chamado Éden, Deus plantou um lugar ainda mais maravilhoso, um jardim chamado Jardim do Lugar Maravilhoso, Éden. Este novo céu, esta nova terra será como este jardim, tão belo, tão perfeito. Poderia ser menos do que aquele jardim? Claro que não. Um lugar de cores e de aromas
e de uma brisa, de uma luz, de uma tranquilidade, glória, poder, e saúde, vigor e vida, lugar preparado pelo Senhor Jesus Cristo para o seu povo na eternidade. Queridos amigos, o ser humano será tão diferente naquele céu. Antes da queda do pecado nós tínhamos uma outra biologia, não era comigo sangue, carne, não havia morte, mas por causa do pecado essa biologia precisou mudar e os nossos órgãos precisaram de alguma forma por Deus serem adaptados para comer carne e suportar espinhos e a morte, perdão, a ferida. Mas nesse novo céu nós temos uma nova biologia preparada para viver ali, estes corpos tremendamente transformados e aperfeiçoados pelo Senhor. A nova terra será assim também. Nem morte, nem tristeza, nem decadência, nem rugas, nem velhice, nem dor, nem medo, nem pavor, coisas belas, belezas incomparáveis e perfeição tremenda. Você pensa sobre paisagens aqui na América do Sul, é maravilhoso, os Andes, o Chile tão belo, as cordilheiras, o Golfo do México, a Europa com suas grandes e belas montanhas, e mesmo aqui no Brasil, Foz do Iguaçu, você já esteve lá, a paisagem do interior de São Paulo e do Sul, coisas belas, não é, que tocam a tua sensibilidade. Você pensa sobre esses lugares, mas isso é somente um relance daquilo que nós veremos nessa terra rejuvenescida, plantada e cultivada pelo Senhor. Coisas delicadas, fragrâncias perfeitas, dimensões maravilhosas para os olhos, e o caráter deste novo mundo será perfeição e paz, que o Senhor está ali. E haverá música, queridos amigos, música bela, e a música maravilhosa. É claro, haverá o louvor e a adoração do povo de Deus cantado ao Senhor, a Bíblia fala sobre isso, mas haverá também música do tipo que nós não ao menos podemos conceber destas coisas, tão tremenda, tão afinada, de tal maneira que penetrará a nossa audição e a nossa alma, e nós nos encantaremos. Haverá isso, querido amigo. Considere as músicas mais belas compostas neste mundo, eu não sei qual a sua opinião. Bach, não sei, Isaac Watts, John Newton, Charles Wesley, seus hinos tremendos, que melodias, que coisas que tocam a alma. Imagine as formas musicais na glória eterna, todas estas belezas musicais daqui da terra, a perfeição máxima que o ser humano já conseguiu alcançar em louvor a Deus, será magnificado no céu. E as cores, e a música, e os aromas, e a beleza, e a sensação, coisas que nós consideramos perfeitas na terra, serão desenvolvidas e magnificadas em grandeza neste novo céu, nesta nova terra. Bem como serão as pessoas ali, naquele mundo. Serão pessoas redimidas. Foram pecadores na terra, homens terríveis, pessoas mesquinhas, medíocres, más, mentirosas, cheias de cobiça e iniquidade, mas agora redimidas, purificadas, compradas por Cristo. Elas terão corpos glorificados, um novo corpo para habitar no novo céu, uma nova natureza. Na terra, quando Deus nos converte, Ele nos torna pessoas tão melhores, na verdade. Mas nós temos que lutar contra nossas velhas tendências carnais, contra certas ambições e aquele velho orgulho, e esse desejo de autoprojeção diante dos olhos dos homens, e de roubar a glória de Deus, coisas horríveis, queridos amigos. Mas na morte nós seremos transformados, e totalmente purificados e libertos da presença do pecado. Antes da conversão, eu não conseguia vencer o meu pecado. Quando eu sou salvo, o poder do pecado é tão diminuído que agora eu posso vencê-lo. Mas o pecado ainda está aqui, ainda há a presença do pecado, e nós vivemos em toda parte, dentro de nós. Mas na eternidade nem mesmo haverá a presença do pecado, e nós não poderemos pecar mais. Nós seremos libertos, e libertos para sempre, e guardados pelo Senhor para nunca mais cair, e nunca mais pecar. Será um lugar maravilhoso de pessoas redimidas. Toda pessoa ali será o seu melhor amigo.
Quem é o teu melhor amigo aqui nesta jornada? A pessoa que mais, digamos, aquece o teu coração, tua amizade, o caráter mais gentil, precioso que você já encontrou neste mundo. Amigos que você conhece, mas quando você entrar no céu, esse crente, ele será ainda muito, muito melhor. Pense sobre o caráter de uma pessoa dócil aqui neste mundo. Amistoso, sério, reverente, gentil, bondoso, uma pessoa maravilhosa. O caráter dessa pessoa será tão melhor. E ter amizade com pessoas assim. E todas as pessoas no céu serão os teus melhores amigos, porque todos nós seremos transformados, não é verdade, em um caráter purificado e amistoso e amável, porque todos nós, queridos amigos, teremos ali para sempre o caráter do Senhor Jesus Cristo, o caráter de amor, aquele caráter de graça e de favor do Senhor Jesus em nossas vidas, a imagem do Senhor, a imagem moral, agora aperfeiçoada dentro de nós. Toda pessoa ali será o seu melhor amigo, haverá tamanho amor e bondade, amizade. Esse é o povo que irá habitar neste novo céu, nesta nova terra. E nós nos reconheceremos uns aos outros. Será um lugar consciente, como agora, e muito mais. E haverá muito do que recordar. E nós passaremos a eternidade louvando ao Senhor e lembrando de coisas maravilhosas que Ele fez por nós e na vida de outras pessoas, mesmo quando nós estávamos na terra, porque a memória não será obliterada, ela será purificada. E o que nós iremos fazer ali? Tem muitas coisas. Nós iremos amar o Senhor, conhecê-lo e aprender dele, e receber o conhecimento derramado em nossas mentes pelo Espírito Santo, e servir ao Senhor com alegria e prazer, e explorar o novo universo criado por Deus, e usar a nossa inteligência para aprender da natureza criada por Deus. Cada um de nós ele será, assim por dizer, um Isaac Newton. Nós entenderemos as leis do universo, Ele nos permitirá conhecer, e nós conheceremos a glória de Deus, vendo e louvando, e nos maravilhamos com o Senhor. E haverá grande criatividade ali. Deus criou um ser humano criativo, e haverá todo escopo para criatividade na glória eterna, para conversas, para amizade, e tudo isso será um grande privilégio na glória, e nós receberemos novos corpos ali. Eu não tenho tempo para lidar com isso. Apenas 2 textos, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, 42. Nós teremos um novo corpo, querido amigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 42, estas palavras: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Que semente, que imagem. Como a semente, ela é enterrada, o corpo será enterrado. Em corrupção, em ignomínia, isto é, em podridão, corrupto, morrendo, em vergonha. E como a semente que morre, nasce uma grande árvore bela e frutífera. O nosso novo corpo no céu será como esta grande árvore, assim por dizer, tão diferente da semente. Um corpo tremendo, um corpo glorioso. Em Filipenses capítulo 3, versículo de número 21, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele compara este velho corpo presente a uma pequena tenda de couro, remendada. Você muda de um lugar para o outro, ela vai envelhecendo, você tem que dobrar, remendar, até chega um dia você tem que dobrar e enterrá-la por inteiro. Mas o novo corpo ele compara a um prédio, a um edifício. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Versículo 20, na verdade. Mas a nossa cidade está nos céus. Que cidade é esta? Nova Jerusalém, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, o corpo de Jesus, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, diz Paulo, temos da parte de Deus um edifício. Compare uma tenda de couro com um edifício. Não é um edifício de São Paulo que desabou ali outro dia. Um edifício gigantesco, como aqueles de Dubai, moderno, com todo o sistema de água, eletricidade, luz e poder. Será assim o nosso novo corpo. Corpo preparado pelo Senhor. Tão maravilhoso. Sim, nós teremos a mesma aparência. Desculpe para alguns, mas será um corpo tremendo. Será um corpo maravilhoso. Será um corpo espetacular e fantástico. Ali não haverá cansaço,
ali não haverá dores, não haverá reumatismo, ali não haverá coisas que nós sentimos neste corpo em decomposição. Eu não sei qual será a aparência que nós teremos em termos de idade, porque nós nascemos com um bebê, estamos mudando em nossa fisionomia. Qual será a nossa aparência ali? Será que será a aparência de Cristo quando Ele subiu ao céu, aparência de 33 anos? Não sei, não estou dizendo isso. Nós teremos a aparência de filhos e filhas de Deus. A juventude estampada neste corpo, e glória, e beleza, e força, e vigor, um prédio, um edifício. E será como o Senhor Jesus Cristo pensa, Ele diz, será como o corpo de Cristo ressurreto, não é verdade? Você já parou para pensar sobre isso? O corpo de Cristo glorificado, aquele corpo não era meramente matéria apenas, mas era um corpo espiritual, nos diz a palavra de Deus. E por aquele corpo espiritual, o nosso corpo será como o dele, não em divindade, mas em nova criação. Cristo, por aquele corpo, Ele fez coisas tremendas. Ele apareceu no meio dos discípulos que estavam encerrados no cenáculo, entrando talvez pelas paredes e aparecendo ali sem ninguém ver. E subindo ao céu, no capítulo 2 de Atos, assim será o nosso novo corpo, como o de Cristo, com estas perfeições físicas. Não sei se nós iremos voar, não estou especulando aqui, mas nós não temos essa lerdez, esta fadiga que nós temos aqui. Talvez velocidade tremenda, glória neste novo corpo, porque será como de Cristo. Ele é a primícia, não é dos que vivem. E o nosso corpo será como o dele. Não haverá divindade, não, certamente. Nós somos criaturas, mas será um corpo glorioso, como o do Salvador. Isso traz à nossa mente tantas especulações, não é? Como será neste novo céu? Será que nós podemos visitar as galáxias? Não sei. Estar preso ali, haverá liberdade. Eu não estou especulando, é claro, não quero passar a palavra de Deus, mas pense sobre este novo corpo. Quão maravilhoso será, meu irmão. Quão maravilhoso será estar aí com o Senhor. Bem, meu tempo já está no final aqui. Mas deixe-me falar sobre as liberdades do céu. Nessa vida, neste mundo, antes da conversão, nós nos achamos pessoas livres. Nós imaginamos que somos livres. E que religião, cristianismo, igreja, Bíblia, é para me restringir. Igreja, Deus, crente, isso é para me restringir. Se eu me tornar um crente, eu vou me tornar uma pessoa bitolada, não há mais alegria, não há mais prazer. Eu não vou tomar uma biritinha e passear e pular o carnaval. Religião me restringe. Antes da conversão, nós pensamos assim, não é verdade? E nós pensamos que somos livres. Eu sou livre, fazer uma tatuagem aqui, fazer o que eu quero, eu não tenho restrições. Assim nós pensamos. Mas a nossa liberdade é nada mais do que uma liberdade para viver longe de Deus, o Criador. Liberdade para fugir da presença de Deus. Liberdade para ser tentado pelo diabo, assassino de almas, oprimido por ele. Eu quero a minha liberdade. Eu não quero uma vida cristã como meu pai, minha esposa. Eu não quero estas coisas. Eu não quero esta vida de um crente em Jesus Cristo. Mas, querido amigo, liberdade é algo dado por Deus. Você e eu não temos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu estou neste mundo, eu sou um objeto no bolso do diabo, diz o Salvador em Lucas. O homem valente, ele guarda armado os seus bens. Este homem valente é o diabo. E nós os seus bens, até que o mais valente venha, isto é Cristo, amarra e toma dele as suas posses, isto é Cristo na cruz. Enquanto nós estamos neste mundo sem Cristo Jesus, nós somos objetos na mão do diabo, e nós estamos em uma prisão forte, dominada por este homem valente. E porque nós imaginamos que nesta prisão nós podemos andar um pouco, tomar um sol na área dos prisioneiros, nós imaginamos ter a liberdade, mas tem de pular os muros desta prisão e você será abatido por cacetetes. O diabo não te deixará deixar o pecado. Há pessoas que dizem assim, eu tenho um vício, mas quando eu quiser parar, eu paro. Você não consegue. Você não conseguirá de verdade. O diabo não te deixará parar de pecar. Ser cristão, eu quero ser livre. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, querido amigo, naquele novo céu e na nova terra, haverá liberdade total na ressurreição. Haverá liberdade da presença do pecado, da cobiça, livre disso. Oh, nunca ter um pensamento de cobiça no céu. Liberdade da mentira, das desculpas, liberdade da imoralidade, liberdade do ódio, da mesquinharia, da dúvida, liberdade da fofoca,
liberdade do desprezo, ser livre, verdadeiramente livre, nunca mais tentado. Este é o novo céu, esta é a nova terra preparada por Cristo. Liberdade da violência, liberdade do ódio, do insulto, da discriminação, da hipocrisia, liberdade do orgulho, da morte, da decomposição, da enfermidade, da decadência corporal, da dor, da pobreza, da carestia, nada do tipo no céu. Glória, majestade, poder na presença do Senhor. Porque alguém deseja esta vida somente no lugar de conhecer a Cristo? Porque alguém desejaria se apegar a este mundo, meu querido amigo? Você precisa de Jesus Cristo. Se você não veio a Ele, você somente terá uma liberdade em Cristo Jesus. E se você não buscar antes daquele dia, você permanece um escravo do pecado. Mas se você for salvo e dobrar a crista diante de Cristo e trazer a Ele a tua vergonha e o teu pecado e clamar por vida e misericórdia, então verdadeiramente livre. E o que espero por você é um céu de liberdade, de verdade, de poder. Como maravilhoso é pensar sobre estas coisas. Eu preciso correr para o final. É um lugar de segurança, é um lugar de aprendizado, é um lugar de glória, de amizade, de desfrute, nem ateísmo, nem dúvida, nem descrença. Segurança perfeita. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para o seu povo. Amigo, você estará lá. Você está pronto. Você já veio a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave para o futuro. Ele é a luz e Ele é a glória do céu. Se você não deseja tê-lo aqui neste mundo, e você não o terá lá, você precisa vir a Ele. Você já veio a Ele? Você deve vir a Ele. Qual é a minha função aqui nesta noite? Tentar te levar para esse lugar, mas eu não consigo. Mas Cristo consegue. E se você vier a Ele como um pecador arrependido, Ele te preparará para a glória eterna. E Ele mesmo te receberá lá. Eu espero que seja assim. Nós podemos pensar, eu concluo, sobre este lugar, não é? Preparado por Cristo. Uma cidade. É um lugar para dentro da qual você entra. O céu é um lugar para dentro do qual milhões e milhões e milhões de homens e mulheres vão entrar. E quando a luz deste mundo se apagar para você, meu irmão, e a luz de um novo mundo se acender, você será recebido lá. E a tua alma será conduzida para dentro deste lugar de glória e majestade. Eu não posso imaginar como será. Chega aquele momento que o Senhor determinou para você e para mim aquele dia, aquela data, aquela hora e aquele segundo no calendário. Quando Ele dirá para você, suba para a minha presença, e você deixará este teu corpo para trás. E as pessoas irão chorar por ele por um tempo, mas a tua alma irá subir, eu não sei como, nos braços dos anjos, talvez, levados à presença do Senhor, e haverá ali, querido, pense sobre isso, haverá uma recepção. Eu não sei em que lugar deste paraíso de Cristo, um ambiente aberto, haverá uma recepção para te receber, e haverá um número de pessoas ali para te receber, pessoas que estão lá, que já te conheceram aqui na terra. Amigos, irmãos, o irmão salvo, aquela pessoa que te evangelizou e subiu para a glória, ali naquele lugar de recepção, eu não sei quantas pessoas, algo será dito, ele está subindo, ela está vindo, e as pessoas ouvirão o nome dele, o nome dela que Cristo lhe dará, e saberão que é você, e elas irão para aquele lugar, para aquele momento, naquele lugar de recepção. De alguma maneira, aqueles amigos estarão ali para te receber. Quão maravilhoso será ver estas pessoas tão conscientes, tão alegres, pessoas com quem você andou e evangelizou, pessoas com quem você orou, pessoas que tiveram paciência com você e te levaram a Cristo Jesus, esperando por você, e o Senhor Jesus Cristo estará naquele lugar, e Ele dirá a você, os teus ouvidos ouvirão, bem-vindo, servo bom e fiel, bem-vindo. Sabe,
Não demorará muito tempo ali. Quando alguém chegar a você lá no céu, depois de algum tempo, e dirá a você: eu sou aquela mulher do fluxo de sangue, e você ficará maravilhado. Aquela mulher que tocou nas orlas do Senhor Jesus Cristo, Ele me curou. Ele não somente me curou, mas Ele fez muito, muito mais por mim. Ele me trouxe para esse lugar de glória e de vida e de eternidade. E algum tempo passará, e alguém chegará a você e dirá: eu sou aquele homem gadareno que vivia no cemitério como um louco, nu, me ferindo e me matando. E o Senhor Jesus Cristo me encontrou naquele lugar. E Ele me libertou, e Ele me sarou, e trouxe de volta a minha mente e a minha razão. E Ele me amou. Ele não somente fez isso por mim, mas Ele me trouxe aqui para dentro deste lugar de belezas incomparáveis, de glória e de eternidade. A nossa imaginação simplesmente não pode compassar. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos orar juntos. Ó Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te adoramos e nos maravilhamos do amor do Senhor Jesus Cristo, que trouxe todas estas coisas à existência para o seu povo. Quão tremendo é pensar que somos parte do seu plano, que Ele olhou sobre nós na eternidade passada e viu, Senhor, homens e mulheres tão pecadores, e de alguma forma amou, não o pecado, mas aquilo que Ele haveria de fazer em nós, o produto final de sua obra em nossas vidas. Nós te bendizemos porque Ele enviou o seu Espírito ao nosso coração, nos encontrou em nosso pecado, em miséria e vazio, e falou com voz tão terna e tão graciosa, e nos levou a um lugar de arrependimento e fé. Nós te agradecemos por este rio de evidências tão terno que flui para dentro de nossa experiência, do amor do Salvador por nós. E assim, Senhor, podemos olhar para o futuro com grande alegria e antecipação. Enquanto olhamos para este corpo que a cada dia se deforma, sabemos que temos um novo corpo preparado pelo Senhor, em poder e glória na ressurreição. Ó Senhor, enquanto estamos aqui deste lado do céu, ajuda-nos a te amarmos mais e a vivermos o restante de nossa vida nesta geração, para ti e para o teu louvor. Olha sobre o teu povo neste lugar e sorri sobre esta igreja, Senhor, e aviva, e ela invocará o teu nome, te amará e proclamará mais uma vez as glórias do Senhor Jesus nesta cidade. Nós te agradecemos por esta meditação nestas verdades eternas. Ajuda-nos, ó Senhor, toma-nos em tuas mãos e ajuda-nos a viver estas coisas agora e para o resto de nossos dias, com gratidão e verdadeiro louvor. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém. A igreja se coloca em pé, por gentileza. Agradecemos a Deus pela maravilhosa mensagem, pela instrumentalidade do pastorado. A irmã Márcia vai anunciar o hino. Nós iremos cantar o hino 580 do Inário para o Culto Cristão. Céu, lindo céu, é a verdade que nós ouvimos hoje.
quero mencionar a presença do pastor Clodoaldo Prado e família, agradecemos a todos os demais que aqui estiveram. Eu vou convidar o pastor Jacó para a oração final. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Privilégio muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Que mensagem maravilhosa, que nós possamos refletir na nossa nova morada. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, possamos ser fiéis ao Senhor. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. E eu queria externar aqui a minha gratidão e parabenizar essa igreja, os irmãos. Há muitos anos atrás, na minha adolescência, eu vinha aqui, eu entrava aqui, eu escutava os louvores, trazido ali pelo meu irmão Claudemir. Quantas vezes estivemos aqui, né, neste lugar, e feliz por estar aqui. Que Deus continue abençoando essa igreja, continue abençoando esse ministério, abençoando os irmãos, abençoando os pastores, e que Deus ainda venha proporcionar muitas alegrias a todos vocês. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Nós queremos te agradecer por esses momentos que nós passamos na tua casa, Senhor. Esses momentos não são em vão. Esses momentos só nos fazem acreditar que há um novo céu, uma nova terra que nos aguarda. Enquanto estivermos aqui, Pai, dá-nos força, nos ajuda, nos livra de todo mal, que a tua boa mão, que a tua doce presença esteja conosco todos os dias nos ajudando, que possamos nos preparar para um dia poder morar no céu, que um dia possamos nos encontrar todos e relembrar esses momentos gloriosos aqui nessa terra. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.